Yanjong também perguntou de repente. O mestre do salão veio aqui. Era apenas uma questão de alguns pirralhos lutando. O mestre do salão de Sichuan veio todo o caminho até aqui. Changyan caiu na gargalhada e exclamou: Meu Deus, por que uma pessoa tão grande apareceria nesta guilda mercante? Pai Chu desabou e caiu no chão. Big Shong gritou em pânico, dono da casa. O velho sentou lá, vagabundo. O mestre da tumba veio pessoalmente. Sendo ajudado por grande show, ele recuperou a compostura e perguntou onde estava o túmulo do mestre general. Agora. Respondeu. Ele está esperando por você no portão principal. Mestre Chu secretamente esperava que o mestre Hao viria pessoalmente aqui. Talvez eu ainda tenha alguma esperança. Se ele quisesse destruir a Câmara de Comércio, tudo o que ele tinha que fazer era enviar alguém para atacar aqui. O mestre da seita ainda esperou até que o comerciante, mestre da guilda, saiu para recebê-lo. O que significava que ele ainda queria manter a cortesia mínima para com os quatro mares. Guilda de mercadores. Antes de sair, ele aconselhou seriamente. Querida, criança sim, pai. Me prometa de agora em diante, não importa o que aconteça. Você não vai sair por aí. Xu Jiliang ainda respondeu vagamente. Ele repetiu com uma voz áspera, me prometa. Ele então respondeu, sim. Eu sei que todo mundo é igual, não tem permissão para sair. Os líderes não sabem as consequências de se opor. Aceita Tong em Sichuan. Absolutamente não tem permissão para sair. Absolutamente. Por favor, ouça minhas palavras. Tendo dito que ele saiu correndo, ainda cheio de preocupação, na verdade, eu quero dizer a todos, para fugir, mas, afinal, o mestre da seita já veio a este lugar. Então, fugir é impossível. O mestre da seita, Sichuan. Não tem como ele vir aqui sozinho. Talvez, agora, toda a Câmara de Comércio dos Quatro Mares foi cercado. A Câmara de Comércio dos Quatro Mares pode agora dizer: é como um peixe em uma tábua de cortar. Neste momento, o mestre da família já havia chegado no portão da família. Ele ficou parado na frente dele por um tempo. Atrás desta porta há um tigre esperando por nós. Não, pode-se dizer que a SEC, mestre, é alguém mais que um tigre. Uma pessoa tão assustadora vindo aqui para nos despedaçar. Estava ensolarado e de repente nuvens escuras apareceram. Mesmo que ele estivesse suando profusamente, ele finalmente teve que dar a ordem a todos. Abra a porta. A porta se abriu lentamente e ele também se agachou. Essa pessoa, ela chegou a uma sombra espreitando lá fora. Que tememos e nunca quero me encontrar cara a cara corretamente, porque sempre temos que inclinar a cabeça. Já com medo. Chegou Rei
solteiro. Duang Quan bateu entrou. Foi também quando as nuvens escuras eram grossas. O mestre da casa rapidamente se curvou. Para eu conhecer o mestre, o dono da casa desenhado, olhou diretamente para ele com seus olhos frios. E disse que já faz muito tempo, desde a última vez que nos encontramos. Ele ainda manteve a cabeça baixa e respondeu: Sim, meu senhor. Eu deveria ter vindo para encontrar seu mestre primeiro. Por favor, me castigue por matar uma pessoa nobre como você. Aqui temos que encontrar este lugar. Ele disse que não precisa ser tão educado. Vim aqui porque há algo que precisa ser resolvido. Eu entendo. Vamos entrar primeiro, ok. Patriarca, você se vira para ir embora. Mas toda vez que ele dava um passo à frente, sua perna ficou cada vez mais pesada. Eu sabia que, quando cheguei a esse ponto, eu realmente não conseguia mais fazer nada. O importante, agora, não estava certo. Como lidar com isso? E no final, o que tem que, com, não estava pensando que ele veio aqui, por enquanto, pessoalmente, por enquanto. Só podemos esperar o tempo para descobrir o que isso significa. O rosto do dono da casa estava cheio de suor enquanto caminhava de repente. O dono da casa gritou novamente. O líder da guilda de mercadoria. Ele nervosamente virou a cabeça. Sim, senhor. São aquelas crianças dentro. O que quero dizer? São aquelas crianças. Seu tom ainda era o mesmo. Essas crianças vieram do filho de Oa. Mestre Chu estava suando e rangendo os dentes. Ao ficar na frente deste homem, todas as mentiras eram sem sentido. Ele não teve escolha a não ser dizer a verdade. Sim. Eles estavam todos dentro, mas o que aconteceu no dia em que ele os conheceu? Wan Quan Knox disse bem. Eu quero conhecer essas crianças apenas uma vez. Então ele não veio aqui para nenhuma intenção. A guilda mercante. Seu propósito de vir aqui desta vez. Alvo. Os discípulos da seita Flower Mountain, vendo que ele permaneceu em silêncio e não respondeu. Duan Con não ligou novamente. O chefe da Câmara de Comércio e o dono da família Chu ficaram assustados e disseram: Isso não é nada difícil. Ele gaguejou, é claro. Claro, apenas não havia outra maneira. Mesmo que ele tentasse sequestrar seus pensamentos, ele não sabia o que dizer neste momento. Não havia razão para tentar esconder aquelas crianças. Seita mestre Tong-u, que aconteceu ontem? Isso mesmo. Parabéns. Você está confuso, senhor. Long Quan não enrolou os lábios. Ouvi dizer que sorriu e disse: Jovem mestre da Câmara de Comércio. É mais talentoso do que outros. Ontem, ele humilhou Patriarca Trane um pouco. Ela ficou assustada e rapidamente se curvou para explicar. Sorte. Como poderia meu cachorro ser o quinto oponente do jovem mestre?
Duang Quan não olhou para seu filho e perguntou: Diga-me o que Duang Tran tem. Você tem alguma palavra para justificar o fracasso de ontem? Sim, pai. Pode-se dizer que Jogul é muito forte. Ok. Ele interrompeu para continuar, mas sendo muito modesto. Pode fazer a outra pessoa se sentir desconfortável. Isso é realmente muito feliz. Então você ficaria feliz se o talento do menino pudesse, em nome do caminho da escola, é ótimo. Mas encontrar um lugar onde você possa desenvolver seus talentos também é uma coisa muito gratificante. Pai Chu gaguejou. Obrigado, mas as pessoas, mestre, são muito estúpidas. Eles olham para coisas que apenas alguns talentosos. As pessoas podem fazer e depois pensar que podem fazer isso sozinhas. Mestre da guilda, o que você acha disso? Patriarca, Yu não se atreveu, apenas expressou sua opinião. A cabeça. As pessoas são realmente muito estúpidas. Mas eles também se entendem muito bem. E neste mundo não há muitas pessoas que têm ambição em seus corações ao extremo para ser cercado. O mestre da guilda tem um sonho neste momento. Essas palavras eram como uma pressão invisível, irradiando. A classe assistencial então tremeu tentando ficar calmo e respondeu: Meu sonho é conhecer o mestre. O Anko não acalmara a pressão e lentamente elogiado. Que foi uma resposta muito boa. Ok, vamos trazer aqueles filhos das flores aqui. Patriarca, você hesitou, mas mestre crianças. Ele cerrou os dentes e lembrou. Você não ouviu o que eu disse. Eu já te perguntei 2 vezes. Desta vez, é a 3ª vez. Traga lavagem discípulos, para mim, imediatamente. Não me deixe dizer mais nada. Wanquan bate os olhos e olhou para o dono da casa. Como olhar para pequenas presas, procurando uma maneira de morrer. E por causa disso, todo o seu corpo tremeu, as pernas de Shuben tremiam. Parecia que ele não aguentava mais. Todo o seu corpo estava exausto e sua mente estava tonta. Mas... A imagem de Jogul sorrindo apareceu em sua mente. Sem saber de onde ele tirou a coragem, ele de repente levantou a cabeça para olhar para Tom combater. E confirmar que o mestre da seita Tong e os discípulos de Oassá foram convidados da Câmara de Comércio dos 4 Mares e, entre eles também estavam meus cachorros. Como proprietário da Câmara de Comércio dos 4 Mares. Eu não posso chamar um convidado sem qualquer motivo. Não só isso, como pai. Eu não posso nem chamar meu próprio cachorro. Saia daqui. O patriarca Duang franziu a testa e perguntou. Ele ainda faria isso, mesmo que a Câmara de Comércio dos 4 Mares fosse destruída? Ele respondeu, neste mundo, nenhum pai colocaria seus filhos em perigo, por causa do medo disso. Se o mestre da seita quiser puni-lo, por favor, me mate tudo o que acontece neste 4 Cis Chamber of Commerce. É minha responsabilidade. Eu sempre acreditei que a seita Tom
é uma família que nunca prejudica pessoas inocentes. Duan Knox, de repente, disse que talvez eu estivesse errado. Se o seu segundo jovem mestre desenvolveu tal força, eu acho que é realmente um assunto alegre. Mestre Shubin levantou sua cabeça. Mestre. Mas, no próximo segundo, a pressão em seu corpo e as palavras que saíram o deixou realmente extremamente assustado. Talvez que fez com que sua capacidade de julgar se tornasse muito mais pobre. E, inclinado, parece que o comerciante mestre da guilda ainda está imerso em seu sonho, a ponto de esquecer como funciona nossa seita. A atmosfera parece solene. O assistente não se atreveu a levantar a cabeça, por causa da aura das forças militares. Então, eu tenho que mostrar como minha seita funciona, e eu garanto que você nunca mais vai esquecer. Tendo terminado de falar, combateu, colocou a mão na manga. Ele pegou sua espada e se preparou para jogá-la. O rosto de Shubin ficou pálido. Ele rapidamente se virou, acenou com a mão e ordenou que ele corresse rapidamente. O general estava em pânico. Os outros servos também fugiram apressadamente. Ele gritou, alto fugiu. A multidão gritou em pânico. Nenhuma ajuda me salve. Neste momento, uma fonte de aura de cima. Azul como o vento no chão. Renquenaut está se preparando para agir. Mas imediatamente, sentindo a aura no topo de sua cabeça, ele olhou para o telhado da mansão. Uma figura ficou lá, ninguém menos que Chamayang. Ele chutou uma perna, cruzou os braços sobre o peito e disse imperiosamente: Homem, saudado, é uma sensação tão estranha. Patriarca Duang, coloque a arma escondida de volta em sua manga, olhos levantados, e perguntou: que você é Oa Santanlon. Talvez ele nem saiba quem eu sou. Mestre Shu entrou em pânico e gaguejou. Jovem mestre Chamyong, eu disse para você não interferir neste assunto. Ele disse com raiva o meu Deus. O chefe, olhando para a situação, você já sabia disso. Ele claramente veio aqui para causar problemas para que eu pudesse ouvir. Certo. Esta pergunta é o que você perguntou. Cara que estava caindo no telhado. Enquanto assiste, sem esperar que ele responda. Ele usou um balão para pular, pousando bem em frente à Rua da Música Militar. A aparência é ousada e não tem medo. Ele sorriu. Oa Santanlon, muito diferente da minha imaginação. De qualquer maneira, tá bem. Quando ele terminou de falar, ele liberou uma aura poderosa. Até seus 2 filhos foram influenciados a recuar. Patriarca, você não pôde deixar de se assustar quando ele o ouviu continuar. Deixe-me ver o que você pode fazer. Ele ainda mantém a pressão, avançando lentamente passo a passo. Apenas a poucos passos dele.
Então, parando, que tipo de pessoa você é? A atmosfera do salão de música militar é cheio de majestade. Podia ser visto claramente que sob seus pés o chão de tijolos tinha rachado. Olhos piscando friamente, olharam para ele. Neste momento, 4 Baik mostrou pessoas. Saiu correndo de dentro do aeroporto. Espere 1 minuto. Chan Mayang curiosamente virou a cabeça para olhar. Quando eles vieram correndo, eles ficaram na frente dele sem hora marcada. Então, espere 1 minuto. Grande show, juntou as mãos e curvou-se. Eu gostaria de conhecer o mestre da seita Tong. Tenho a honra de conhecer o mestre do Totial. E seita eu sou o discípulo Tong? de 2ª geração de Oa, Sancer mostrado. Von Combat olhou para ele e perguntou novamente: Você é ou acha espada? Ele respondeu: Ser conhecido pelo mestre da família Tong. É realmente uma honra para mim. Chan Yan atrás dele ficou sem palavras. Enquanto Big Sean estava xingando baixinho. Esse cara louco poderia ser que ele não conseguia distinguir quem deve ser lisonjeado e quem não deve ser tocado. Ou ele nunca tinha ouvido falar da reputação da rua. Música, militar. É impossível como pode haver alguém neste mundo que não conhece a reputação do rei venenoso. Até o mestre do pôr-do-sol, Wei, que está presente aqui, deve cumprimentar respeitosamente o mestre. Louco. Eu sabia que ele era louco. Mas eu não esperava que fosse tão louco. Mas isso é apenas essa pressão terrível e indescritível. Apenas ficar na frente dele me faz sentir sufocada. Ele estava suando profusamente. Foi esta a pressão de um mestre incomparável. Claramente, o caminho da música militar. Atingiu um reino que nunca visto em nossas vidas. Pensando por um tempo, ele expressou: Eu gostaria de me desculpar em nome do meu irmão, mais novo, por ser rude com o mestre da SEC. Se você quer me punir, por favor me puna. Ele levantou a voz e perguntou: E você sim? Essas crianças são todas LED por mim. Portanto, Chan Yan finalmente não aguentava mais. Ele subiu e o empurrou de lado e disse não. Saia do caminho, hein? Ele explicou esse velho desde o início. Aquele tio não prestou atenção ao tio. Ele veio só para me ver. Big Sean ficou surpreso. O que você disse? Ele não continuou. Ele apenas falou sozinho, de qualquer maneira. Eu não posso ficar parado e assistir. Desde o momento em que ele entrou aqui, ele estava omitindo assassinato, ou mirou em mim. Estava claro que ele estava mirando em mim. Chan Maeng, de repente lembrou, olhe com atenção. Este velho é um verdadeiro mestre. De fato, sob o olhar assassino da banda militar. Faz com que todos que olham para ele estremecer e ficar arrepiado. Big Sean olhou para Chan jovem e credulamente. Esse garoto, como ele poderia dizer essas palavras? Talvez ele também estivesse preocupado
Como se lesse sua mente, ele disse: com o que você está preocupado? Desde que ele veio pessoalmente aqui para causar tais problemas. Certamente ele deve ter seu próprio propósito. Então se preocupe e trema. Wancon bate na bunda com ceticismo. Qual é o propósito? Ele respondeu: sim. Ele encontrou alguém. É claro que deve haver um propósito. Ele olha diretamente para você. Eu te perguntei uma coisa. Você acha que alguém que age assim, insulina, ainda está vivo ouvindo isso? Grande show, não pôde deixar de ficar pálido. O espaço é tranquilo. A voz de Tia Mian quebrou a atmosfera. Sim. Ele sorriu e afirmou que definitivamente, só não apareceu ainda, ou eu serei o primeiro. Wanquanox de repente ficou em silêncio. Seus olhos se encheram de surpresa. Quem exatamente era esse garoto? Até agora, eu tenho tentado suprimi-lo. Com minha intenção assassina, se fosse normal, ele teria ficado pálido agora. E tropeçou como uma folha. Mesmo meus filhos, se não suportarem uma aura assassina tão poderosa. Estou com medo. Mas esse garoto pode se acalmar, como se nada tivesse acontecido. Por fora não parece nada de especial. Mas você não pode imaginar Lou olhando para o rosto dele. Esse nome também é vago e difícil de adivinhar. Ou não é nada, ou é profundo e imprevisível. Chanyang sorriu e perguntou: você quer experimentar Gung Kwang? Tal que concordou que tá bem. Mas antes disso, eu quero saber seus pensamentos. Você acha que eu não vou matar pessoa certa? Você acredita na flor de damasco em seu peito? Você acha que o sol pode te apoiar na frente do portão? Você não tem mais ninguém em quem confiar. Mas tem que confiar no filho de Oa. Para lutar contra esta família Tong. Chamayang ouviu e citou desprezo. Que apoio? Eu sou o apoio do filho de Oa. Ele olhou para ele friamente. Velhas memórias voltaram ao pavilhão. Construído no meio da floresta verde. Naquela época, ele sentou-se de pernas cruzadas, bebendo vinho. Enquanto a pessoa sentada ao lado dele, repetidamente, jogou sua faca no penhasco. E disse, embora eu também tenha o mesmo sobrenome. Eu não tenho simpatia por esta família podre. Honestamente, se for lucrativo, eles estão dispostos a nos vender. Não estou brincando se me tornar um obstáculo para a família. Eles definitivamente vão me eliminar. Imediatamente. Chamayang bebeu uma taça de vinho e perguntou: eles têm esse tipo de bravura? A outra pessoa encolheu os ombros e riu e disse: aqueles lixo, como eles podem me tocar? Eu sou o Senhor das Trevas voltando ao presente. Ele respondeu, com confiança. A pessoa em quem confio não é um filho, mas a família Tong. Juong Kwon Bat estava confuso. Família Juong Uk. Você quer dizer? Você explicou? Ouvi dizer que o Tuk, a família Trung Vang, pode fazer qualquer coisa pelo lucro. Se isso for verdade, então eles não vão me matar,
porque ele apontou para o padrão de flor de damasco em sua camisa. Então ele disse, em voz alta, porque eu sou aquele que vai se tornar a primeira seita do mundo e também aquele que fará o Hassan, a primeira seita do mundo, me matando será agora o mesmo que eliminar um inimigo oculto no futuro. Mas se você fizer amizade comigo, você será capaz de se tornar o melhor no amigo futuro. Do mundo. Não é óbvio qual lado se beneficia. É maior. Sem mim, Tong Tomb não teria. Foi capaz de se tornar a seita número 1 do mundo. Ele olhou para você e não pôde deixar de exclamar. Curiosamente, você adivinhou corretamente o propósito da minha vinda aqui. Até meus filhos não conseguem entender por que eu vim para este lugar sozinho. Então deixe um estranho perspicaz entender meus planos. Eu não esperava que uma pessoa talentosa como você apareceria. Ele pensou em voz alta, inteligente. Muito inteligente. Ele pensou, é claro. Se você pode realmente se tornar o melhor do mundo. A família Tong definitivamente estará disposta a associar com você. Amigos devem ajudar uns aos outros. A família real não poupará nada para apoiá-lo. Chung-yong parecia feliz. Realmente, se você disser, que é melhor do que isso. Long Kwon bateu, acenou com a mão, mas ainda deu condições, mas isso é um assunto para mais tarde. Quando você provou que é o melhor do mundo, e se não, você vai morrer porque aqui. Você se atreve a tirar sarro da família real. Neste momento, as pessoas escondidas no telhado se levantaram. Big Sean estava imediatamente alerta. Em seus olhos inúmeras figuras apareceram. Wan Kwon não ameaça constantemente. Não importa o quão forte você seja, é inútil. Não importa o que significa que eu tenho que usar. Eu vou matar todos vocês aqui. Bic, mostrado rapidamente, sinalizou Chan Yang. Jugul perguntou preocupado. Está tudo bem. Ele sorriu e disse. Que ele quer me matar? Que você disse? Chen Yan colocou as mãos nos quadris, instruindo com confiança a partir deste momento. Não pisque, olhe de perto. A ação secretamente engoliu sua saliva e pensou. Eu acredito em sua força que é inegável. No entanto, essa força é suficiente para lutar contra o clã da família, contra um mestre inigualável, que é famoso desde antes de Chamayang nascer. Não, isso não está bem. Não importa como você pense sobre isso. Esta é uma batalha desigual. Esta guerra. Ele tomou uma decisão e estava prestes a falar. Quando uma mão agarrou seu ombro, foi Lula para ele. Ela disse que o maior objetivo de Chamayang é fazer o Hassan a seita número 1 do mundo. Se ele determinar que não pode vencer, ele definitivamente encontrará uma maneira de escapar a todo custo. Ouvi essas palavras grande mostrado, também acalme-se pensando que era verdade.
O maior objetivo desse garoto não é se tornar uma seita no mundo, mas para fazer Oa-san a seita número 1 do mundo. Por esse objetivo, ele pode suportar qualquer humilhação. Em outras palavras, se ele não tem chance de ganhar, ele vai jogar fora tudo, incluindo sua honra de fugir. Mas agora ele intensificou por conta própria. Poderia ser que ele pudesse confiar nele. Por favor, deixe minha crença ser verdadeira. Se aquele garoto está em perigo, eu não hesitarei mais. Mesmo que o oponente seja o chefe da família, você segura firmemente a espada e se decide. Chan Ma-yang, ao longo da estrada militar, subiu uma grande distância na frente. Enquanto caminhava, ele de repente se perguntou: mas por que eu não fiz nada grande? Aquele que lutou com seu filho era irmão mais velho. Jogou, porque ele me mirou. Ele não escondeu nenhum significado oculto e respondeu: ouvi dizer que você sabe sobre a 12ª arma escondida. Tô muito interessado nisso. Interessado em onde você conseguiu o segredo da família. Ele perguntou em confusão. Segredo 1. Que um pensamento de repente passou pela minha mente. O parente, em sua memória, chamou a si mesmo de venerável escuro. Depois de beber uma taça de vinho de uma forma refrescante, neste momento eu estava muito bêbado. Constantemente falando: irmão, deixe-me contar um segredo. O que está acontecendo? Lembre-se, só você sabe. Ele tirou uma faca e disse a todos que eu só usei 11 armas escondidas. Mas na verdade eu também acertei uma 12ª arma escondida. Chan Ma-yang também estava bêbado naquela época. An sorriu e perguntou novamente: é que o som que você usou da última vez para me resultando em eu bater em você em pedaços. Quando você ouviu que você fez uma careta e quebrou. Ei, por que você disse que estou tão envergonhado? Neste momento, no presente. Depois de lembrar disso, Chan Ma-yang de repente ficou pálido e sem palavras. Esse bastardo. É possível que o segredo da família em seus olhos é só uma brincadeira. Esse velho pode ser que ele queira me matar, porque ele conhece o segredo da família. Essa coisa está ficando cada vez mais preocupante. A situação parece tensa. Você tem que encontrar uma desculpa para explicar. Eu apenas disse isso, casualmente. Wan combateu parou e lembrou-lhe que aquela conversa aleatória não era importante. Depois de caminhar alguns passos para longe dele, ele se virou e olhou diretamente para ele. Se você quiser provar que é tudo simples. 10 movimentos, quando Chan Yang ainda estava perplexo. Ele repetiu: você deve bloquear meus 10 movimentos. Se você pode fazer isso, vou reconhecê-lo como o melhor do mundo. No futuro, assim que ele terminar de falar, Chan Ma-yang pulou. 10 movimentos. Este velho. Você quer matar alguém? Um júnior
tão jovem como ele poderia ter coragem de fazer 10 movimentos. Ele estava calmamente desafiando o número 1 do mundo. Pelo menos deve ter tal